Amigos e amigas que acompanham o canal do José Demar, grande abraço a todos. Vamos falar da Série A, hein? O Brasileirão. Terminou a 28ª rodada, faltam 10 jogos, em 30 pontos em disputa. Muita briga, principalmente na parte de baixo da tabela. O Santos tomou de 7-1 do Inter. Que vexame! 7-1 do Inter, caiu uma posição, está na zona do rebaixamento na 18ª colocação. É verdade que ele tem um ponto a menos que o Goiás, que está fora, ele tem 3 pontos a menos que o Corinthians, que está fora, 4 pontos a menos que Bahia e Cruzeiro, mas de qualquer maneira, o Bahia ganhou, o Cruzeiro ganhou, o Corinthians empatou, o Goiás empatou e o Santos tomou de 7. Melhor para o Inter, que estava ali perigoso com os 32 pontos, meteu 7, ficou gigante, foi para a 12ª colocação e já está na zona de classificação de vaga da Sul-Americana. Que situação, hein? O Vasco perdeu o clássico para o Flamengo e também entrou na zona de rebaixamento. Como o Goiás empatou fora de casa, o Goiás saiu, empatou com o Cuiabá e o Vasco entrou. Vasco 30, Santos 30, Coritiba, que perdeu do Palmeiras em casa, praticamente rebaixado, e o América, que empatou com o Corinthians, estava vencendo o Corinthians até os 53 do segundo tempo. Tomou o gol de empate com 19 pontos. Para mim, eu tenho dito para vocês, Coritiba e América estão rebaixados, não matematicamente, porque tem 30 pontos em disputa, né? Na parte de cima, o Botafogo empatou em um jogo que aconteceu em 2 dias. Começou no sábado, o Botafogo fez 1-0, o Atlético Paranaense fez 1-1, segundo tempo não conseguiu acontecer. Acabava a luz, acabou de vez. Aí o jogo foi no domingo, 3 da tarde, sem público, e terminou 1-1 mesmo. O Botafogo foi a 59, segue líder tranquilo, mas o Bragantino ganhou do Fluminense e agora tem 7 pontos de diferença. A diferença, que era de 9, agora caiu para 7. E o Flamengo, que venceu o Vasco com 50, tem 9 do Botafogo e ainda acredita. O Palmeiras, que venceu o Curitiba fora de casa, fecha o G4, ele tinha saído do G4, ele fecha o G4. E Atlético Paranaense e Grêmio fecham o G6, a turma que vai para a Libertadores. Lembrando que na Libertadores já está o São Paulo campeão da Copa do Brasil, e aí o Fluminense vai disputar o título com o Boca. Se for campeão, também já está. Hoje ele saiu, ele está na 9ª colocação, está fora da briga por vaga na Libertadores, mas vai disputar o título. O Fortaleza, que saiu do G6, é o 8º colocado, também. Ele vai disputar o título da Sul-Americana e se for campeão, assim como o São Paulo, Fluminense, se for campeão, e o Fortaleza, se for campeão, esses já estarão na fase de grupo da Libertadores do ano que vem, certo? Chiquinho Soares fez mais um gol, artilheiro isolado com 16. O Marcos Leonardo, que não fez, tem 12, é o segundo, é o vice-artilheiro. Certo? Então vamos começar falando desse jogo. Mas antes de mais nada, hein? Antes de mais nada, deixa eu convidar vocês. Faça inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho. Acabei de gravar vídeo. O campeão da Série C, o Amazonas. Eu já tinha gravado quando terminou a Série D, o Ferroviário do Ceará foi o campeão, né? A Série B tá pegando fogo, tá na reta final, nos últimos jogos. Vale a pena você conferir. E claro, quem é de São Paulo também terminou a Copa Paulista com a Portuguesa Santista campeã. Tem a Bezinha que terminou com o União São João de Araras campeão também. Enfim, tem tudo lá para você. Você vai lá no playlist, dá uma olhadinha o que você curte e você acompanha, tá? Faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, me dê a informação. Se você tiver alguma informação de qualquer campeonato, me dê também para a gente passar nos próximos vídeos, tá bom? Então é isso aí. Vamos começar com o Botafogo. O Botafogo fez um jogo duro, o Atlético Paranaense está brigando por vaga na Libertadores também, né? Lembrando que ele já não está mais em nenhum campeonato, só está no Brasileiro, não conseguiu vaga na Libertadores, ele vai ter que conseguir aonde? Dentro do Brasileiro, ficando no G6. O G4 você vai direto para a fase de grupos da Libertadores. O quinto e o sexto colocado vão para aquela pré. Chamam de pré, mas já é uma Libertadores, né? Mas são fases que você tem que passar para chegar na fase de chaves, na fase de grupos, certo? Então é isso. Pegou um time forte, um time bem treinado, um time bem competitivo, o Atlético Paranaense. Fez um gol 1-0 que o Atlético Paranaense reclamou muito, achando que o Chiquinho Soares dá uma empurrada na hora que vai cabecear, o que é mais ou menos normal, né? Você cabecear dentro da área e tal, mas enfim. Não tinha VAR, porque a luz estava indo e voltando, então não dava para falar se o Chiquinho Soares estava ou fez a falta ou não fez a falta. Aí depois o Atlético, num cruzamento da direita, acabou empatando o jogo também, né? Num lance muito contestado, porque ele foi cruzamento e o Pablo, já sem goleiro, só tocou, mas reclamaram que ele estava impedido, não tinha VAR. O que aconteceu lá, aconteceu cá, você tem que ir pela... Eu acho que não foi falta e acho que não estava impedido. A minha análise, tá?
como é uma coisa de análise, você pode discordar da minha análise. Para mim, os 2 gols foram normais. E aí, hora que veio começou o segundo tempo, acabou de vez a luz, esperaram um tempão e tal, mas não teve o segundo tempo. Aí ontem, eu tô gravando o vídeo segunda-feira, dia 23 de outubro, ontem, o 3 horas da tarde, os 40 minutos, 40 e poucos minutos que faltavam, foram realizados sem presença de público. Jogo fraco, assistido, aí não aconteceu nada. No finalzinho, teve uma chance clara o Atlético Paranaense, mas já tinham marcado impedimento, então não valeria. Mas ficou no 1 a 1. Botafogo segue líder com 59 pontos, né? E o Atlético Paranaense segue dentro do G6, agora é o 5º colocado, ele subiu uma posição, ele tem 45 pontos. Os dois aí estão tranquilos nas suas respectivas buscas. O Botafogo pelo título e o Atlético Paranaense por vaga na Libertadores. E o Atlético Paranaense agora, o Botafogo agora tem mais uma vez o Bragantino tentando colar. 7 pontos ainda não colou, na minha opinião, né? Era 9, foi 7 porque o Bragantino jogou ontem à noite com o Fluminense. Começou pressionando, assistir esse jogo, começou pressão em cima do Fluminense, e bola na trave, e goleiro Fábio fazendo boa defesa, até que o Sacha, né, o Matheus Gonçalves realmente foi derrubado dentro da área, foi pênalti para mim, claro. O Sacha cobrou com perfeição, fez seu 10º gol na competição, aos 16 minutos fez 1 a 0. O Bragantino depois teve outro bola na trave e tal, terminou o primeiro tempo muito melhor que o Fluminense. O Fluminense cresceu no segundo tempo, equilibrou, perdeu algumas boas chances e tal, mas entendo que a vitória foi merecida do Bragantino. Vitória que coloca o Bragantino, continua na segunda colocação, mas coloca o Bragantino agora numa diferença de 7 pontos. Deu uma diminuída para o Botafogo, que ainda está tranquilo, mas deu uma diminuída. E o Fluminense, com o nono agora com 42 pontos, ele continua na 9ª colocação. É verdade que ele está a 2 do Grêmio, que tem 44, está no G6. Se ele ganha a Libertadores, dane-se a classificação no Brasileiro. Mas se não ganhar, aí fica preocupante, porque você pode ficar sem o título da Libertadores e sem vaga na Libertadores no ano que vem. Mas enfim, o Fernando Diniz sabe o que fazer. Terceiro colocado é o Flamengo, que no clássico contra o Vasco, clássico muito equilibrado, hein? Se você, o futebol é apaixonante porque não tem favoritismo, não tem nada daquilo. Mas se você fosse analisar pelo que foi o clássico, as chances de cada um, a determinação, o jogo, o empate era um resultado mais justo. Mas graças a Deus, eu falo porque é apaixonante o futebol, não tem justiça. O Flamengo acabou com o gol do Gerson. O Gabigol, que já tinha entrado, fez uma jogada pela esquerda, rolou. O Gerson entrou na dividida, chutou, deu uma desviadinha na zaga, matou o goleirão. Gerson fez 1 a 0 e o Flamengo, com quase 70 mil pagantes no Maracanã, jogão, não só segue na terceira colocação com 50 pontos, agora 9 do Botafogo, como colocou o Vasco na zona do rebaixamento. Então, quer dizer, teve um sabor em dose dupla, né? Você fica ali ainda sonhando com o título brasileiro, segunda vitória do Tite, 2 jogos, 2 vitórias, tinha vencido o Cruzeiro fora de casa, e o Vasco foi para a zona do rebaixamento com 30 pontos. Tem que se preocupar, né? Tem 10 pontos 10 jogos em disputa, 30 pontos ainda, né? Então muita coisa pode acontecer. Mas de qualquer maneira o Vasco voltou. Fechando o G4, o Palmeiras, que tinha saído do G4 na rodada passada quando ele perdeu em casa, né? E aí o Palmeiras foi jogar com o Coritiba. O Coritiba já quase sem chance nenhuma, não matemática, né? Ele tem 20 pontos. Se ele faz os 30, ele vai a 50. Então, claro que ele não cai, mas o Coritiba, uma presa fácil. O Palmeiras venceu o jogo no primeiro tempo. Foi cobrança de escanteio. O Gustavo Gomes, o Rafael Veiga cobrou. O Gustavo Gomes de cabeça fez mais um gol, né? O 6º dele no Brasileirão. Ele é o zagueiro que mais fez gols na história do Palmeiras. E depois o Piqueires pegou um chute de fora da área espetacular, mas espetacular. Fez um golaço aos 47. Matou o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo ficou aquele jogo mais truncado e o Palmeiras conseguiu uma vitória importante porque volta para o G4. O Abel Ferreira não estava no banco, estava o seu auxiliar, porque o Abel fala muito, ótimo treinador, mas fala muito, estava fora do banco. Palmeiras 47 a 12 do Botafogo. Acho que para título não dá para o Palmeiras. Acho, porque tem 30 pontos em disputa, tá? Então é uma análise minha. Mas para Libertadores, duvido que o Palmeiras fique fora da Libertadores, duvido. E o Curitiba com 20 segue na 19ª colocação, a 11 do Goiás. Por isso que eu não acredito, mesmo tendo 30 pontos em disputar, que ele saia, que ele não seja rebaixado. Quinto é o Atlético Paranaense, que eu falei para vocês que o Botafogo 45. E o Grêmio é o 6º, continua no G6, mesmo tomando uma surra do São Paulo. Mas foi uma surra.
São Paulo, assim, dominou o jogo inteiro. O jogo foi sábado à noite no Morumbi. Mas o São Paulo, que estava ali naquele água de salsicha, né? Não serve para nada. Mas sempre fica aquela coisa de rebaixamento, e o rebaixamento, e o rebaixamento. Mas o São Paulo, depois de perder do Goiás, jogando uma partida esdrúxula, mudou ali o ataque, achei que fez bem o Dorival Júnior, mudou o ataque, colocou o David no time titular, colocou o Michel Araújo no time titular, deu uma mexida, colocou o Rato no banco, colocou o Nestor no banco, colocou o Luciano no banco e tal, e o São Paulo jogando muito, fez 1 a 0 com o Michel Araújo no primeiro tempo e poderia ter feito mais no primeiro tempo. O Grêmio quase não esboçou nada. Segundo tempo, o Pablo Maia fez um lindo gol, o Rames Rodrigues, que foi titular, e tem que ser titular desse time, que ele está ganhando agora ritmo de jogo, principalmente que ele está jogando na sua seleção também. O Rames Rodrigues meteu uma bola, o Pablo Maia dominou, ajeitou, fez um golaço. Aí no final o Luciano entrou bem, parece que o Luciano é bom ficar no banco de reservas. Ele entra jogando muito. Teve 2 chances claras, perdeu 2 gols incríveis, e aí no finalzinho, num erro do Grêmio, ele chegou na cara do goleiro, tentou driblar, não conseguiu, mas deu um toque na saída do goleiro, e fez 3 a 0 aos 51, uma vitória maiúscula do São Paulo. Mesmo tomando essa chacoalhada, o Grêmio está no G6. O Renato falou que é a maior instabilidade do Grêmio no campeonato, e é mesmo, né? Mas ele está na 6ª colocação com 44 pontos. O São Paulo agora é o 10º com 38, subiu uma posição, começa a ficar um pouco mais distante de Santos e Vasco, que tem 30, ele está 8. Tem 30 em disputa ainda, não pode acomodar, mas já ficou daquela respirada, está na primeira parte da tabela, na 10ª colocação. E o Grêmio só continua lá no G6, porque o Galo jogou com o Cruzeiro em casa, e o Cruzeiro foi melhor. A primeira vez que o Cruzeiro joga dentro da arena do Galo. E na primeira vez o Cruzeiro foi lá e ganhou, jogando melhor, né? Aí só quero fazer um adendo. Eu até retuitei, eu vou assistindo aos jogos e vou colocando as minhas impressões. Poxa, diretoria do presidência, né, SAF e tal. A torcida do Cruzeiro, nos banheiros não tinha porta, tiraram todas as portas. As mulheres tinham que fazer xixi com todo mundo olhando, cara. Todas as mulheres, como você vai se limpar? Que situação esdrúxula. Que coisa. Aí o que fez? No final a torcida do Cruzeiro foi lá e quebrou todos os banheiros, entupiu, quebrou todas as catracas. Não sei se eles fariam isso se vocês não fossem, se vocês não tivessem recebido os caras tão mal. Talvez em represália, nada justifica o que eles fizeram, quebra-quebra, vandalismo, tá? Mas que falta de categoria, mostrar um estádio maravilhoso. O Corinthians tem o estádio dele lá maravilhoso, que tá gastando demais, tá pagando um monte de juros e tal, mas tá tudo direitinho para todo mundo. Mas em campo, o Cruzeirão, o cabuloso, que saiu vaiado, Ronaldo contestado quando perdeu do Flamengo no meio de semana, foi jogar com o arquirrival e fez uma vitória maiúscula, e o detalhe que fica mais engraçado, menos engraçado, é para a torcida do Atlético, mas engraçado para a torcida do Cruzeiro é que o gol foi contra, né? Numa jogada pelo lado direito, o Gemerson foi cortar de cabeça e marcou o gol contra já aos 41 do segundo tempo. Moral da história, esses 3 pontos foram maravilhosos para o Cruzeiro. Ele subiu uma posição, agora é 14º com 34. Está a 4 da zona do rebaixamento. Deu aquela respirada camuloso. E o Atlético perdeu a chance de entrar no G6, mas é o 7º colocado com 43 a 1 do Grêmio, a 2 do Atlético Paranaense. Ainda está na luta, né? Quem está na luta também é o Fortaleza. Fortaleza que continua na 8ª colocação, apesar de perder. Então por isso que o Grêmio perdeu e continua no G6. Porque o 7º Atlético perdeu e o Fortaleza perdeu do Bahia. O Bahia do Rogério Ceni, hein? 3ª vitória seguida, vai se afastando da zona do rebaixamento. Canu de cabeça e o Rafael Ratão, hein? Rafael Ratão tá fazendo gol, aos 50 do segundo tempo. Uma vitória maiúscula, mereceu mesmo, jogou melhor que o Fortaleza. O Vojvoda mesmo falou, meu time tá em queda, tô preocupado. Mas Fortaleza 8º com 42 e o Bahia agora subiu mais uma posição, é o 13º com 34. É verdade que ele está a 4 só do Vasco e do Santos, que estão na zona do rebaixamento, certo? Mas atrás dele tem Cruzeiro, tem Corinthians, tem Goiás, então por isso que dá aquela respirada o Bahia, como deu a respirada o Cruzeiro. Fluminense que perdeu tem 42, veja que o Grêmio ficou na 6ª colocação, porque o 7º, o Galo, perdeu. O 8º, Fortaleza, perdeu. O 9º, Fluminense, perdeu. E o São Paulo foi a 10º, que acabou vencendo, mas o São Paulo tem 38 pontos e já está na Libertadores. São Paulo não é um adversário.
O Cuiabá empatou com o Goiás 1-1 para o Cuiabá não cair, né? O Goiás fez 1-0 com o Guilherme Marques no primeiro tempo, nos acréscimos do primeiro tempo, e no comecinho o Cleison fez 1-1. O jogo foi 1-1, ponto importante para os dois, porque o Cuiabá está 11º, 37, está 7 da zona do rebaixamento, está em 11º lugar, está tranquilo. E para o Goiás ele saiu da zona do rebaixamento com empate fora de casa, tinha vencido São Paulo, empatou 31, é o 16º, subiu 2 posições, é um pontinho só acima de Vasco e Santos, mas já está fora da zona do rebaixamento, que é sempre importante, né? O Internacional, que estava ali com 32 pontos, suando para não entrar, foi jogar com o Santos e que suprema humilhação do Santos. O Inter fez 4-0 no primeiro tempo, detonando. E 4 podia ser 8 no primeiro tempo, né? Com 1 minuto, o Kevson contra num cruzamento, aquela coisa de nervosismo, garoto, né? Faz um gol contra com 1 minuto. Aí o Alan Patrick, num erro do Dodô, experiente Dodô, a gente tá falando do Kelvson, mas o Dodô rolou a bola, o Alan Patrick pegou e fez um golaço, 2-0 aos 43. O Ener Valencia, aos 43, aos 3. O Ener Valencia, 3-0 aos 26. E o Wanderson, 4-0 aos 38. Detalhe, o João Paulo não jogou. O Vladimir é fraco. É um goleiro fraco. Bateu, levou. Dos 7 gols, 3 pelo menos ele poderia ter defendido. Ele é muito fraco, não pode ser jogador do Santos. E olha, nada contra o Vladimir. Eu tenho um amigo meu que é assessor de imprensa dele, é um cara gente boa e tal, mas ele é fraco para jogar no Santos. Esse 7-1 pode metade pelo menos dá para acreditar nele. O goleiro bateu, levou, né, cara? Segundo tempo, o Bustos, de fora da área, fez 5-0. O Ener Valencia também na entrada 6-0. Luiz Adriano no chute que foi em cima do Vladimir, 7-0. Aí no finalzinho, aos 34, o Max Silveira descontou. Mas humilhante. E a ruindade do time do Santos, mas do seu goleiro especificamente, ficou flagrante. Santos caiu uma posição, é o 18º com 30. Gente, tem 30 pontos em disputa, dá para não cair. O Santos nunca caiu na vida. Mas para mim essa goleada é de time rebaixado, cara. Time de várzea. Vergonhoso. E o Inter subiu, você vê que agora ele está na 12ª colocação, ele manteve a 12ª, mas com 35. Agora o Inter está na zona de classificação da Sul-Americana. Então é isso. O Bahia que venceu o 13º com 34, Cruzeiro que venceu o 14º com 34, e aí chegamos em Corinthians e América. Corinthians, mais uma vez, olha, o Mano Menezes não está conseguindo fazer o time jogar bola. A gente falava do Luxemburgo, e não é culpa do Luxemburgo só. Acho que o Luxemburgo é um técnico que já está ultrapassado. Adoro o Luxinha. Adoro, mas ele já tinha que ter encerrado a carreira. Ele já não consegue acréscimo na sua carreira. O Mano tá tentando. O América fez 1-0 com o Benítez, num lindo gol, no final do primeiro tempo. Segundo tempo, o Corinthians martelou, e o América mereceu o empate pela covardia. Começou a dar bicão, faltando 5 minutos, toca a bola, valoriza. Até jogador experiente, como o Wellington Paulista que entrou, enfim, dando bicão desesperado. E aí o Corinthians metendo bola na área, o Gil virou centroavante, cabeceou uma bola para dentro do gol, apareceu o Juliano aos 53, antes de chegar aos 53, o jogo ia acabar aos 53. O Corinthians empatou pela covardia do América. Bom, a América, para mim, tá rebaixado, mas matematicamente não, 19º com 20, e o Corinthians caiu 2 posições ao 15º com 33. Ele tem 3 pontos a mais só que Vasco e Santos, tem que tomar muito cuidado. Abaixo dele o Goiás, que empatou com 31, Vasco 30, Santos 30, Coritiba para mim rebaixado com 20, América para mim rebaixado com 19. Certo? Vamos encerrar o vídeo com a rodada que vai começar nesse meio de semana. Ela ia começar terça-feira. O Botafogo falou que vai lutar para continuar jogando terça-feira, ou seja, amanhã, contra o Fortaleza. A CBF se você entrar no site da CBF, está lá indefinido. Ela vai marcar uma nova data. O Botafogo hoje falou que vai defender para ele jogar com o Fortaleza amanhã. Veremos. Então, esse jogo do Fortaleza, até agora a gente não sabe. Fortaleza e Botafogo, que é o líder, não sabe quando vai acontecer, né? Quarta-feira, 19 horas, Fluminense e Goiás. Fluminense tentando encostar no G6 e o Goiás tentando se afastar da zona de rebaixamento. Bragantino e Atlético Mineiro. Bragantino defendendo a vice-liderança, o Atlético Mineiro precisando vencer para tentar entrar no G6, que ele não consegue. 19 horas ainda de quarta-feira, Atlético Paranaense e América. Atlético Paranaense para manter a sua presença dentro do G6, o América quase rebaixado para defender,
quem sabe fazer 3 pontos e tentar alguma coisa. 20 horas de quarta-feira, Cruzeiro e Bahia. Dois times que estão ali ameaçados, né? Eles venceram na rodada e tal. O Bahia tem 34, o Cruzeiro tem 34. Então quem vencer esse jogo, que vai ser no Mineirão, tem grandes possibilidades de dar cada vez mais um bico na zona de rebaixamento. 20 horas, Palmeiras e São Paulo. Para o Palmeiras, a defesa do G4, né, que é o seu grande objetivo agora, e para o São Paulo somar pontos para chegar nos famosos 44, 45 e dar férias para o elenco antecipado, já que ele já é campeão da Copa do Brasil. 21h30 da sexta-feira, aí um duelo de desespero para o Corinthians, porque o Cuiabá está no meio da tabela, quer vencer para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento, onde ele tem uma gordura maravilhosa, 7 pontos, e o Corinthians que está desesperado com 33. Jogo importantíssimo para o Corinthians. E aí, Grêmio e Flamengo, duelo do G4. O Grêmio, o sexto colocado, querendo atingir sua presença no G4, e o Flamengo, o terceiro colocado, ainda sonhando com o título. Terceiro jogo do Tite. Quinta-feira, 19 horas, Vasco e Inter, duelo do desespero. Vasco dentro da zona do rebaixamento e o Inter próximo. Se o Vasco vence, ele vai a 33 e o Inter vai ficar com 35. Se o Inter vence, praticamente vai se afastando cada vez mais da zona do rebaixamento. E na quinta, aí sim é o desesperador. Quinta às 21h30, Santos e Coritiba. Os dois na zona do rebaixamento, mas o Santos com 30, se ele vencer e o Corinthians ou o Goiás tropeçar, ele pode até sair. Mas vai enfrentar um Coritiba que tem 20 e se perder esse jogo, praticamente ele vai ser rebaixado. Para mim, o Coritiba já está rebaixado. Mas, enfim, é a grande chance do Santos enfrentando um time que não está fazendo mal para ninguém. E, claro, eu venho na sexta-feira com todos os detalhes da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!